Salve, 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 amigos da contabilidade, tudo tranquilo com vocês? Eu espero que sim. Aqui quem fala é o professor Fábio Vasconcelos para mais um vídeo aqui no nosso canal Contabilidade Facilitada. Pessoal, no vídeo de hoje eu fui incumbido da missão de falar para vocês um pouco sobre o plano de contas aplicado ao setor público, o nosso bom e velho PCASP, tá? Para quem é da área pública e conhece muito bem o PCASP, para você que pode estar me ouvindo e nunca trabalhou na área pública ou não estuda um pouco sobre contabilidade pública, talvez você não saiba o que é o plano de contas aplicado ao setor público. De toda maneira, seja você do setor público, seja você da contabilidade societária, eu vou falar sobre o PCASP aqui, e é interessante para que você aprenda um pouco mais sobre as nuances da nossa querida contabilidade, beleza? Mas eu vou falar sobre o PCASP logo após a nossa querida vinheta. Roda aí! Bom, pessoal, é o seguinte, para quem não sabe, antes de mais nada, PCASP significa, como eu já falei anteriormente, Plano de Contas aplicado ao setor público. Tá? Então, basicamente, no setor público, existe um plano de contas que ele é único para a utilização das entidades públicas, certo? Ou seja, eu aqui na Prefeitura do Recife utilizo um plano de contas para fazer a escrituração dos atos e fatos aqui da Prefeitura, e o cara lá em Porto Alegre também utiliza o mesmo plano de contas para poder fazer a escrituração dos atos e fatos que acontecem lá em Porto Alegre, tá? Então, ele é um plano de contas único, nacional aí, de utilização obrigatória para determinados entes federados, para todos os entes federados, né? E para algumas entidades aí do setor público, certo? Beleza, mas você pode estar se perguntando, professor, o que, antes de mais nada, né? O que é um plano de contas, né? O que é um plano de contas? Bom, por conceito e por definição, um plano de contas, ele nada mais é do que uma estrutura básica para a escrituração contábil nos escritórios, nos entes federados, seja lá onde for, tá? Um plano de contas, ele é nada mais nada menos do que uma relação básica de contas, ele é um rol padronizado de contas contábeis que estão ali para a utilização do contador na hora de fazer a escrituração dos atos e fatos. No momento em que acontece um ato ou um fato no setor público e eu preciso fazer a escrituração, eu vou nesse plano de contas, vejo qual é a conta contábil mais adequada para aquela situação e faço o registro contábil. Então, esse plano de contas ele é um rol padronizado de contas. Por que padronizado? Porque, como eu falei, a mesma conta contábil, as mesmas contas contábeis que eu utilizo aqui em Recife, o cara lá em Manaus utiliza, o cara lá no Rio Grande do Sul utiliza, um cara lá no Rio de Janeiro utiliza e por aí vai, beleza? Tranquilo? Deu para entender o que é um plano de contas? Você pode estar se perguntando também para que existe um plano de contas único para todos os entes da federação, um plano de contas que é nacional aí. Por que ele foi criado? Vamos aí para um pouquinho de história, né? Senta que lá vem história. Vejam só, pessoal, com o advento, com a criação da LRF, né? Lá nos anos 2000, aconteceu que tem um artigo lá, essa lei, que diz o seguinte: que a consolidação das contas nacionais é de responsabilidade do órgão central de contabilidade da União. E quem é o órgão central de contabilidade da União? Nada mais é do que a Secretaria do Tesouro Nacional, que é um órgão vinculado ao Ministério da Fazenda. Então, é a Secretaria do Tesouro Nacional quem tem a competência de fazer ali a consolidação das contas nacionais. E o que é uma consolidação? É apresentar as contas contábeis, né? Apresentar as contas dos entes federados, dos estados, dos municípios, né? Da União, como se fôssemos um ente só, como se fôssemos o Brasil. Então, a Secretaria do Tesouro Nacional, ela recebe essa informação de todos os mais de 5.000 municípios, recebe essas informações de todos os estados da federação e recebe a própria informação da União. Então, essa Secretaria do Tesouro Nacional pega toda essa informação, consolida, né, faz o somatório como se fosse apenas um ente, que é o Brasil. E através desse plano de contas, né, é emitido o que chamamos de BSPN, Balanço do Setor Público Nacional. Para isso que existe esse plano de contas único para toda a federação. Ok, depois de ter falado sobre o que é um plano de contas, depois de ter falado por que existe um único plano de contas para todos os entes da federação, existe uma particularidade, né, desse plano de contas que não é comum dos planos de contas das empresas, né, que utilizam a contabilidade societária. Lá na contabilidade societária, temos um plano de contas que ele divide ali basicamente a natureza das contas em
contas patrimoniais e contas de resultado. A gente sabe que hoje a gente utiliza as contas dessa forma na contabilidade societária. Mas na contabilidade pública, esse plano de contas, ele carrega várias contas, como eu já falei, porém, essas contas, elas possuem determinadas naturezas de informação. Como assim, professor? Eu, para escriturar, por exemplo, a aquisição de um imobilizado, utilizo contas de natureza patrimonial. Eu, por exemplo, para escriturar a assinatura de um contrato entre o poder público e o vencedor de uma licitação, eu vou utilizar contas de natureza de controle, por exemplo. E eu, para fazer a escrituração ali da arrecadação de uma receita orçamentária, eu utilizo contas de natureza de informação orçamentária. Então, no PCASP, existem 3 tipos de naturezas de informação. Não é somente patrimonial e de resultado. No PCASP, a gente tem as naturezas de informação patrimonial, onde eu vou utilizar para escriturar, para fazer toda a movimentação do patrimônio público, tá? Ativo, passivo, PL, VPAs, VPDs, tá? Também tem uma natureza de informação chamada natureza de informação orçamentária, e é onde estão todas as contas que o contador público utiliza na escrituração do planejamento e da execução do orçamento público. Tá? Então, desde o planejamento até a sua execução, o orçamento público, a LOA, né, ela é escriturada ali, o PPA, tá? Então, tudo isso passa por uma escrituração lá na contabilidade do ente federado. E, por fim, temos uma natureza de informação chamada de natureza de informação de controle, que é onde o contador público se utiliza daquelas contas para escriturar, por exemplo, atos de gestão que podem vir a impactar o patrimônio público. Um exemplo é uma assinatura de um contrato. E aqui temos uma peculiaridade. Tá? Aqui temos uma peculiaridade. A contabilidade societária, ela se adequa aos fatos contábeis. Ela registra, né, os fatos contábeis. Já na contabilidade pública, a gente pode registrar tanto os fatos quanto os atos. Atos é tudo aquilo que pode vir a impactar o patrimônio, tá? Então, nessa relação atos e fatos, temos contas também para escriturar toda essa movimentação. Tranquilo? Então, resumindo isso que eu falei para vocês, o plano de contas aplicado ao setor público possui 3 naturezas de informação. Natureza de informação patrimonial, onde temos as contas que escrituram a movimentação do patrimônio público. Temos a natureza de informação de orçamento, né, orçamentária, onde temos as contas para escriturar as receitas orçamentárias, a execução da despesa orçamentária, por exemplo, e planejamento e execução, tá? E temos a natureza de informação de controle, e estão as contas para escrituração dos atos de gestão, aquilo que pode vir a impactar o patrimônio público. Tranquilo, pessoal? Eu trouxe, né, informações aqui bem diretas ao ponto, informações principais sobre o PCASP. Lembrando que, se você quiser estudar conosco, tá? Quiser aprender um pouco mais sobre contabilidade pública, tá? Temos aí o meu curso de contabilidade pública do zero lá na Escola Contábil, tá? Que é a escola de contabilidade que mais cresce do país. O link tá aqui na descrição. Caso você queira aprender um pouco mais de contabilidade pública, me segue também lá no Instagram, @eu_contador. Segue as nossas redes sociais também. Quiser estudar com a gente, como eu já falei, Escola Contábil é o teu lugar. Não esquece aí de deixar o teu joinha, se inscrever no canal, comenta aí o que você achou sobre esse vídeo e aguardo você aí nos próximos vídeos. Tamo junto, valeu, é nóis. Fui!